Olá, me chamo Marco Baptista, sou aluno de doutorado do programa de pós-graduação em artes visuais da Universidade do Estado de Santa Catarina, sob orientação da professora doutora Sandra Makowiecki. Olá, sou o Carlos Eduardo Ignácio, aluno de doutorado do curso de pós-graduação da Universidade do Estado de Santa Catarina, sob a orientação da professora doutora Sandra Makowiecki. O nosso estudo, ele fala sobre a Casa Conder, a genealogia do patrimônio catarinense. Esse estudo, então, ele retrata o patrimônio cultural tombado na cidade de Itajaí, denominado Casa Conder, contando a história da construção da residência da família Conder em terras da cidade, além de ter se transformado em um berço da política catarinense, no qual se torna importante, então, pensar o patrimônio cultural material como um lugar de memória da sociedade. E é justamente nesses lugares de memória que os acontecimentos e as experiências se materializam, dando significado real às existências. A presente pesquisa, ela investiga, então, a Casa Conder, com suas existências enquanto família, genealogia, histórias e memórias, além do marco de possuir na história 4 governadores do estado de Santa Catarina, que residiram na propriedade. O objetivo do nosso estudo, ele propõe reflexões sobre o patrimônio cultural Casa Conder por meio de documentos encontrados no Centro de Documentação e Memória Histórica de Itajaí, os quais serviram como vestígios de memória da arquitetura construída, das histórias da família e de sua genealogia. A edificação da Casa Conder foi realizada no final do século XIX e foi idealizada por Marcos Conder, que foi trazido ao Brasil pela família Malbor para ser professor de seus filhos. Em uma das viagens, Nicolau Malbor, que fazia a Alemanha, trouxe Marcos Conder. Então, já no Brasil, Marcos Conder conhece Adelaide Flores, e do casamento de Marcos e Adelaide nascem 9 filhos: Evelina, Arno, Marcos, Adolfo, Vitor, Adelaide, Elizabeth, Marieta e Maria. Essa última faleceu ainda enquanto criança. E de todos os seus filhos, o primeiro a assumir o governo do estado de Santa Catarina foi Adolfo Conder. Adolfo Conder foi governador do estado de 1926 a 1930. Marieta, sua irmã, casou com Irineu Bornhausen, que também assumiu o governo do estado de Santa Catarina. Irineu governou o nosso estado de 1951 a 1956. Agora passamos à época da fase dos netos de Marcos e Adelaide, pois Antônio Carlos Conder Reis, que era filho de Elizabeth, irmã da Marieta e irmã do Adolfo, assumiu o governo do estado. Então, Antônio Carlos Conder Reis governou o estado de Santa Catarina de 1975 a 1979, passando o seu mandato ao seu primo, Jorge Bornhausen, filho de Marieta e de Irineu Bornhausen. Jorge Bornhausen governou o estado de 1979 a 1982 e quis o futuro, mais tarde, em 1994 a 1995, Antônio Carlos Conder Reis assumir novamente o governo do estado de Santa Catarina. Da Casa Conder para o Palácio Cruz e Souza, agora nós vamos identificar algumas pinturas desses ilustres moradores que têm dentro do seu acervo. O Palácio Cruz e Souza hoje cedia o Museu Histórico de Santa Catarina, onde nós podemos encontrar várias pinturas, dentre as quais de 3 ex-governadores que pertenciam à Casa Conder. O primeiro a nós referirmos é Adolfo Conder, que é uma pintura feita por Martinho de Haro. Martinho de Haro foi um artista que realizou inúmeras obras, e dentre as quais esta pintura, aqui nós vemos um detalhe, e ao lado uma fotografia que possivelmente tenha sido a fonte de inspiração para Martinho de Haro. Martinho de Haro tinha uma fatura um tanto rápida, um modo de fazer
aos moldes modernistas, mas nem por isso ele desqualificava, tinha um trabalho inferior. O seu trabalho era muito bem desenvolvido e principalmente seguia aquilo que Baudelaire dizia ser um bom retrato, quando se tem a intenção de colocar a indumentária, o gesto, a expressão, e criar assim a representação de um caráter. Nós vemos à esquerda dessa imagem um livro sobre a mesa, um assento que aponta para algumas características de Adolfo Kunder como alguém das letras. Adolfo Kunder foi o fundador da Academia Brasileira de Letras, e aqui nós vemos este item, esse elemento, simbolizando um pouco de sua carreira como escritor. As próximas pinturas são 2 retratos realizados também por Martinho de Haro, de Irineu Monhausen. À esquerda, nós vemos um pequeno retrato tirado de um jornal da época. Identificamos algumas semelhanças com as pinturas, novamente uma fatura muito rápida, uma pintura muito direta, realizada por Martinho de Haro, algo que deixa uma característica muito própria do artista. O próximo a ser retratado, o próximo integrante da Casa Kunder é Antônio Carlos Kunder Reis. Essa pintura foi realizada por Willy Zumblick, um artista que não tinha formação acadêmica, formação na escola de artes, mas seguia alguns moldes tradicionais. Nós vemos muito claramente o uso de uma certa luz, uma luz que vem da parte de trás, um olhar fotográfico, uma pintura um tanto formalista, com elementos que criam também essa intenção de mostrar uma pessoa séria, uma pessoa compenetrada, uma postura serena. Zumblick, então, tem este olhar, mas uma pintura um pouco mais carregada, uma pintura mais empastada. O próximo integrante que teria residido na sede, nesse palácio onde estão as pinturas, seria Jorge Bornhausen, mas infelizmente não temos uma pintura deste ex-governador. Em meio a tantas pinturas, alguns ficam faltando e outros, como nós vimos aqui, tem mais de um retrato. Então, os artistas fizeram alguns retratos de alguns governadores, mas outros ainda não encontramos obras nesse acervo. Então, a nossa pesquisa, ela contribui com a temática do patrimônio cultural local. Sua preservação colabora para a identidade de uma sociedade e, consequentemente, por meio dos retratos dos governadores que residiram na Casa Kunder, seu reconhecimento como patrimônio cultural estadual. Portanto, corrobora com o patrimônio cultural do Estado de Santa Catarina, como também o estudo do gênero artístico do retrato, e vai perpetuar ao futuro todo o nosso passado. Bem, agradecemos pela atenção de todos, tenham uma ótima programação. Aqui fica o nosso adeus e o nosso muito obrigado. Obrigado.